Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, dando seguimento ao nosso Summit Internacional, com a quarta mesa, que versará sobre controvérsias na cirurgia gastrointestinal oncológica. Gostaria de convidar, eu sou o Dr. Armando Porto Carreiro, chefe da cirurgia geral do Hospital Americas Medical City, no Rio de Janeiro, e gostaria de convidar para dar início aos nossos trabalhos a doutora Ana Paula Vitorino, coordenadora do Grupo de Tumores Gastrointestinal do Americas Oncologia do Rio de Janeiro, que vai falar sobre quimioterapia pré-operatória versus quimioterapia perioperatória para adenocarcinoma das junções esofogástricas. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Obrigada, doutor Armando, pelo convite. Vou, então, falar de quimioterapia pré-operatória versus quimioterapia perioperatória para adenocarcinoma de junção esôfago-gástrica. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E como a gente sabe, quando a gente fala de junção esôfago-gástrica, a gente está falando de tumores de uma região que acaba sendo estudada quando a gente fala de câncer de esôfago e câncer gástrico. Mas a gente sabe também que dentro do perfil molecular, das características desses três tumores, né, diferentes, a gente tem uma diferença apreciável. E essa acaba sendo a nossa dúvida em relação ao melhor tratamento, né? Tratar como os tumores de junção esôfago-gástrica como tumores de estômago ou como tumores de esôfago, né? Um dos estudos que fundamenta o tratamento da quimioterapia pré-operatória associada à radioterapia é o estudo CROSS, né? O nosso principal é o estudo pivotal de tratamento de quimio-radioterapia para pacientes com tumores esôfago-gástricos, tá? De junção esôfago-gástrica, esofágicos de junção esôfago-gástrica. Nesse estudo, 75% dos pacientes eram adenocarcinoma, foram randomizados para receber cirurgia ou quimio-radioterapia pré-cirurgia. O objetivo principal foi sobrevida global, mas foi demonstrado uma taxa de resposta completa, patológica completa, muito alta em tumores, tanto epidermoides como adenocarcinoma. No caso dos tumores adenocarcinoma, que aqui é o que principalmente nos interessa, essa taxa de resposta patológica completa foi de 23%, com ressecção AR0 em 59% dos pacientes. O objetivo principal do estudo foi atendido com aumento da sobrevida global daqueles pacientes que fizeram quimio-radioterapia versus cirurgia isolada. E quando a gente olha no gráfico da direita, os pacientes com adenocarcinoma, né, a mediana de sobrevida desses pacientes foi de 43 meses e a sobrevida em 5 anos foi de 34%. Em relação ao FLOT, né, em relação à quimioterapia perioperatória, né, que é a outra possibilidade de tratamento que a gente tem para esses pacientes, o estudo que hoje em dia fundamenta a nossa prática é o estudo FLOT-4, que avaliou fazer quimioterapia perioperatória em 2 tipos de tratamento, né? Ou o FLOT, que é uma terapia tripla, com oxaliplatina, docetaxel e fluoracil, ou uma quimioterapia mais antiga, né? Com epirubicina, platina e fluoropirimidina. E foi demonstrado benefício aí, claro, como a gente vê em sobrevida global, de 35 versus 50 meses, tá? A ressecção R0, nesse caso, em 78% dos casos. E quando a gente coloca lado a lado esses 2 estudos que fundamentam a nossa prática, tanto de tratamento perioperatório quanto pré-operatório, a gente olha aí uma sobrevida global em 5 anos em torno de 45%.
né? 45% para FLOT, 43% para o CROSS, tá? No estudo FLOT, a gente teve um peso maior de tumores de junção esôfago-gástrica, que hoje são o nosso objetivo aqui, né? Com 33% dos pacientes sendo pacientes com CIVET 2 e 3, né? Então, pontos a favor, pontos apontando um melhor esquema são um pouco difíceis porque a gente tem estudos heterogêneos, né? Em relação à toxicidade desses dois estudos, a gente observa que neutropenia é uma toxicidade importante, com um estudo de quimioterapia perioperatória, né? 51% versus 2% nos pacientes que fizeram quimio-radioterapia pré-operatória, e isso acaba tendo um impacto muito importante no quanto esses pacientes são capazes de completar o esquema terapêutico, né? Por exemplo, no estudo CROSS, 95% dos pacientes completaram o que estava previsto de terapia para eles. No entanto, no estudo FLOT, apesar de 90% ter feito o tratamento pré-operatório, 46% apenas completaram o tratamento pós-operatório. E aí a gente pensa um pouco na importância que isso tem para resultados finais. E aí, depois de muito tempo, né, dos nossos questionamentos em relação químio neoadjuvante ou quimio-radioterapia, né, veio o estudo NeoAEGIS, que a gente tinha uma impressão de que iria responder essa grande questão, que avaliou o esquema do CROSS versus o esquema de tratamento perioperatório, mas foi um estudo que teve muita dificuldade. Uma delas é que, ao longo do tempo, a gente teve a mudança de esquema perioperatório ideal, conforme foi visto no estudo FLOT, né? Esse é um dos questionamentos, mas foi demonstrado nesse estudo NeoAEGIS não haver inferioridade de um braço em relação ao outro, né? Então, uma não inferioridade, mas parecendo que os pacientes que fizeram quimio-rádio pré tiveram uma melhor taxa de resposta com quimio-radioterapia, né? E outra questão em relação a esse estudo comparativo de quimio-radioterapia versus quimioterapia perioperatória foi a chegada mais recente ainda, com aprovação no Brasil no ano passado, da imunoterapia adjuvante após quimio-radioterapia para pacientes que tinham doença ainda residual pós-operatória, e isso acabando sendo até mais comum em pacientes com adenocarcinoma do que em pacientes com SEC, né? O Checkmate 577 mostrou para a gente que esses pacientes com doença residual após CROSS tiveram uma redução importante da recorrência, né? Com o dobro de sobrevida livre de recorrência em relação àqueles que não fizeram 1 ano de imunoterapia pós-operatória, né? Então, cada vez se torna mais difícil a comparação desses estudos pelas novidades. Que bom, né? Que temos várias novidades em relação à possibilidade de tratamento para esses pacientes. E aqui uma ideia mais recente também, ainda não colocada em rotina de tratamento, mas o estudo do CALGB mostrou que o PET scan pode trazer para a gente uma informação quando realizado após uma indução de quimioterapia, sobre potencial quimioterapia a ser realizada junto com a radioterapia, aumentando, assim, a taxa de resposta patológica completa. Então, nesse estudo, pacientes realizavam quimioterapia de indução. Se tivesse um PET scan que não respondesse, que mostrasse que esses pacientes eram maus respondedores, e isso tinha a ver com uma
queda de SUV, né? Eles eram randomizados, passavam por um grupo de nova quimioterapia, diferente da quimioterapia de indução utilizada junto com a radioterapia, e posteriormente eram levados à cirurgia. O que se demonstrou foi que pacientes que fizeram, que eram não respondedores, cruzaram para um grupo de outra quimioterapia com radioterapia, tiveram um aumento significativo de taxa de resposta patológica completa, mas o que chamou muito atenção foi que o grupo que fez FOLFOX, junto com rádio, independente de respondedores ou não respondedores, tiveram uma taxa de resposta patológica completa muito alta, tá? E aqui a gente vê a sobrevida global em 5 anos por grupo de respondedores e não respondedores, né? E aqui a gente tem o grupo que fez FOLFOX, seguido, que era bom respondedor, e que fez FOLFOX com radioterapia antes da cirurgia, né? E aqui com uma sobrevida em 5 anos de 53%. E aí, quando a gente equipara isso, de novo, aqueles nossos dados do FLOT e do CROSS, isso é um pouco maior do que o visto anteriormente, né? Em torno de 45%. Mas sempre é difícil comparar estudos lado a lado e não braços de um mesmo estudo. Mas hoje em dia é algo que a gente pensa muito em possibilidades, né? A neoadjuvância total, ou seja, trazer todo o tratamento do FLOT apenas para o pré-operatório, para diminuir aquela taxa alta de pacientes que não conseguem fazer o tratamento após uma cirurgia, né, também já foi testada em alguns estudos de fase 2, tá? Mostrando ser bem tolerada e aumentando a taxa de pacientes que conseguem realizar o tratamento como um todo. Ainda não se trata de uma realidade para todos os pacientes, mas hoje em dia altamente discutido em casos bem selecionados. Bom, para terminar, né, a gente tem, então, para esses pacientes de junção esôfago-gástrica, a possibilidade de quimio-radioterapia, e aí a gente sabe que, quando a gente vê a classificação de Sievert, isso fica muito mais voltado para os pacientes Sievert 1 e 2, pela alta taxa de resposta, a possibilidade maior para a doença Buch, quando a gente precisa de alta taxa de resposta, tá? E caso de alguma contraindicação à FLOT. E hoje em dia, sempre que houver doença residual pós-quimio-radioterapia, associar a imunoterapia adjuvante com ganho de sobrevida livre de recorrência. A quimioterapia perioperatória é uma ótima possibilidade para aqueles pacientes em bom estado geral, que têm tumores de junção esôfago-gástrica. O S2 é sempre algo que fica em cima do muro. O S3 é a realidade, o Sievert 3, para uma quimioterapia perioperatória, e aqueles casos em que a gente tenha uma contraindicação à radioterapia, esses são casos totalmente indicados para tratamento perioperatório. Novas oportunidades que a gente tem aí pela frente. A questão da avaliação de indução com avaliação de melhores respondedores com PET, conforme a gente viu com o estudo do CALGB, podendo ser aí um tag para a gente para fazer pacientes maus respondedores passarem a pacientes ótimos respondedores. A possibilidade de fazer neoadjuvância total em casos selecionados, mas ainda não sendo uma rotina. A possibilidade de imunoterapia, e hoje em dia, para câncer gástrico e de junção esôfago-gástrica, a gente tem alguns estudos de fase 2 bem interessantes para um público selecionado de pacientes que tem biomarcador
que demonstre bom resultado para a imunoterapia, a junção de imunoterapia à quimioterapia, e a possibilidade de junção de terapia-alvo à quimioterapia pré-operatória, né? E isso já está sendo visto em estudos como o Petrarca, que adicionou terapia anti-HER2 ao FLOT para aqueles pacientes HER2 positivos, principalmente pensando que esses pacientes de junção são pacientes que têm uma expressão maior de HER2 do que os pacientes de estômago. Bom, pessoal, agradeço. Acho que consegui cumprir aí meu tempo. Obrigada. Bom, obrigado, doutora Ana Paula. Excelente apresentação. Agora eu queria convidar o doutor André Roncon, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Samaritano de Higienópolis, que vai conversar com a gente sobre o tema gastrectomia robótica. É o melhor caminho atualmente? Bom dia a todos. Eu agradeço ao Dr. Rogério Kuga e à comissão organizadora pelo gentil convite. Espero que todos estejam vendo a minha tela. Então, eu vou falar sobre a gastrectomia robótica e se realmente esse é o melhor caminho para o câncer gástrico. Nos últimos 150 anos, nós vimos uma grande evolução da cirurgia e nós tivemos alguns marcos significativos, como o surgimento da anestesia, a antisepsia, as melhores técnicas operatórias, equipamentos, o surgimento da terapia intensiva. E mais recentemente, nós tivemos o advento da cirurgia minimamente invasiva, cujo objetivo é reduzir o trauma, reduzir a liberação de mediadores inflamatórios, permitindo, assim, uma recuperação mais rápida, menos dor e também um resultado estético melhor para o doente. Porém, a cirurgia minimamente invasiva ela trouxe algumas questões. Nós perdemos o tato, nós temos uma visão em 2 dimensões, nós temos restrição de movimentos, uma curva de aprendizado longa e árdua, e os 2 pilares que mais preocupam a todos é se isso é seguro para o paciente e se nós conseguimos obter a mesma radicalidade oncológica com a via laparoscópica que nós temos com a via convencional. Quando nós olhamos quando foi feita a primeira gastrectomia videoassistida, isso foi em 1991. E de lá para cá o método foi se popularizando, principalmente nos centros de referência, mas estudos sólidos e alto nível de evidência nós só tivemos mais recentemente. Então, o primeiro resultado de longo prazo de um estudo randomizado comparando gastrectomia laparoscópica com aberta, ele foi publicado em 2019. Então, nós vemos que realmente os dados são muito recentes. E, em paralelo a isso, como surgiu a cirurgia robótica. E hoje nós temos a dúvida se ela é de fato uma parte da evolução da cirurgia ou é um caminho que nós tomamos que, na verdade, é baseado em marketing e também em reserva de mercado. O histórico do robô, ele surgiu na década de 90 com 2 iniciativas em paralelo. A primeira era poder fazer cirurgia à distância para fins militares e aeroespacial. Dessa iniciativa surgiu a Intuitive e o robô Da Vinci. E, em paralelo, uma empresa chamada Computer Motion, ela criou o robô Zeus, que era um telemanipulador que permitia que a câmera fosse controlada e acionada pelo cirurgião. A primeira gastrectomia robótica foi feita em 2002, e no ano seguinte, essas 2 empresas acabaram se fundindo. Toda a tecnologia foi incorporada no sistema Da Vinci, que passou a dominar o mercado e o mundo, e hoje nós temos mais de 10 milhões de procedimentos já tendo sido realizados mundialmente. E o objetivo atual da cirurgia robótica é contornar as limitações que nós temos na laparoscopia. Então, nós temos uma visão aprimorada em 3D, nós temos uma ótica muito mais estável, que é controlada pelo cirurgião, nós temos uma cirurgia mais precisa, mais delicada, nós temos maior liberdade de movimentos, e isso nós esperamos que se traduza em menor sangramento, menor trauma, menor agressão tecidual e uma recuperação melhor e mais rápida para o nosso doente. Além disso, o robô ele também traz maior ergonomia para o cirurgião, uma menor fadiga, o que também talvez se traduza em um melhor resultado para o nosso paciente. Mas ele traz algumas barreiras. Então, enquanto na laparoscopia nós temos um retorno áptico, na cirurgia robótica nós temos a ausência completa de tato,
Nós temos também a necessidade de um treinamento extensivo e caro, um equipamento que tem um alto custo e um custo muito maior por procedimento, e uma curva de aprendizado que é muito longa. Se nós olharmos especificamente para a gastrectomia, nós precisamos de 25 casos apenas para ultrapassar a curva de aprendizado inicial, onde o tempo operatório é muito maior e onde as complicações, inclusive as complicações graves, são também mais elevadas. Mas pondo na balança, a questão que nós temos é se, de fato, os prós, eles suplantam os contras e nós vamos realmente ter benefícios para o nosso paciente. E aqui eu trouxe essa meta-análise que comparou o robô com a via laparoscópica. Foram mais de 5.000 gastrectomias, mas quando nós olhamos os estudos, 40 estudos que foram incluídos, nenhum estudo randomizado, todos estudos de um período onde nós não tínhamos nem dados sólidos sobre a cirurgia laparoscópica, e também nós temos a questão de que estava sendo comparada a cirurgia robótica com a cirurgia laparoscópica, que ainda haviam dúvidas se era equiparável à cirurgia aberta. Além disso, nós vemos que é um pupurri de técnicas, nós temos cirurgias com extensões diferentes, linfadenectomias distintas, reconstruções distintas, o que dificulta muito poder chegar a uma conclusão definitiva. Entretanto, isso nos mostrou algumas questões muito importantes. O tempo cirúrgico da cirurgia robótica ele é aumentado, o sangramento ele é diminuído, nós temos talvez mais linfonodos sendo ressecados com a cirurgia robótica, nós temos também talvez uma recuperação mais rápida, com uma ingesta oral mais precoce, e as complicações foram equivalentes, entretanto, as complicações maiores, elas foram menores na cirurgia robótica. Mas tudo isso a um custo maior, $12.000, comparado com $8.000 da via laparoscópica. Mas o que nós queremos realmente saber é se ela foi similar em termos de reoperação, vazamento de anastomose, margens livres e recidiva, e, de acordo com essa meta-análise, sim, a cirurgia robótica tem esses mesmos parâmetros do que a cirurgia laparoscópica, o que nos traz bastante conforto. Já quando nós pensamos na sobrevida global, o melhor estudo que nós temos, a maior série de casos é um estudo retrospectivo com a amostra pareada entre laparoscopia e robô, em que nós percebemos que a sobrevida no segmento médio de 85 meses foi equivalente, mas olhando nas entrelinhas, nós percebemos que 75% dos pacientes, eles eram T1N0, que são pacientes que nós esperamos uma excelente sobrevida de qualquer forma, e fica um tanto quanto difícil comparar os métodos em uma população que tem um prognóstico tão bom. E foi então no ano passado que nós tivemos pela primeira vez os 2 estudos randomizados, no caso ambos compararam a cirurgia robótica com a laparoscópica, e eles nos mostraram que há uma menor morbidade com a cirurgia robótica. No estudo japonês nós tivemos menos complicações maiores, há uma melhor linfadenectomia, de acordo com o estudo chinês, uma recuperação mais rápida, permitindo que o doente faça a quimioterapia mais precocemente, mas isso a um custo maior financeiro e a um tempo cirúrgico também maior. E neste ano nós tivemos o 3º estudo randomizado com gastrectomia robótica, que é da nossa instituição, e ele comparou a gastrectomia com o padrão, que era a gastrectomia aberta, a robótica com a aberta, que era o padrão até 2014, quando nós iniciamos esse estudo. Ele é o primeiro estudo ocidental randomizado, e ele foi fruto de uma sequência, na qual primeiro nós ficamos confortáveis com a via laparoscópica e tivemos resultados adequados de médio prazo. Passamos a treinar a gastrectomia robótica em suínos, padronizamos e divulgamos a nossa técnica e também o nosso acesso de acordo com as variações anatômicas que nós podemos encontrar na região. E foi então que nós iniciamos esse estudo, como em 2014, como eu mencionei, apenas para gastrectomia D2 em adenocarcinoma gástrico. Esse é o nosso fluxograma do estudo. E os grupos eles foram equiparáveis, exceto no tempo cirúrgico, que foi de fato maior com a cirurgia robótica, e na perda sanguínea, que foi menos da metade com o acesso robótico. É interessante notar que complicações tanto menores quanto maiores foram similares, tempo de estadia na UTI, tempo de
de hospitalização, mas no quesito readmissão, nós tivemos 4 readmissões contra uma, 4 readmissões na cirurgia aberta contra uma no robô. Isso não foi estatisticamente significativo, mas talvez, se nós estivéssemos falando uma amostra maior, isso fosse estatisticamente significativo. Um outro detalhe que eu queria compartilhar é que o tempo de console, o tempo da cirurgia, ele cai conforme o número de casos aumenta, e também o número de linfonodos, uma tendência a aumento conforme os casos foram progredindo. Dessa maneira, o que nós podemos concluir atualmente é que a gastrectomia robótica ainda é um procedimento novo e pouco estudado. Ele se associa a um tempo cirúrgico maior, a menor sangramento e talvez uma recuperação mais rápida. Isso a um custo financeiro maior. E o que nós temos de informações até hoje em dia é de que os resultados de longo prazo são pelo menos equiparáveis aos da laparoscopia e da via convencional. E eu gostaria de frisar que, possivelmente, a gastrectomia robótica ela é superior naqueles casos de maior dificuldade técnica para a via laparoscópica. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos. Cirurgias na qual gastrectomia total, onde nós precisamos fazer uma anastomose alta, esôfago jejunal, especialmente se a opção for pela manual, o robô realmente facilita muito no local de difícil acesso, difícil resolução pela via laparoscópica. Pacientes obesos, onde é mais difícil identificar os linfonodos, separar a gordura, nós podemos utilizar o robô também com uma facilidade maior em relação à laparoscopia e adicionar fluorescência laser, permitindo identificar o linfonodo e separar da gordura. Então, também é uma vantagem. E naqueles casos de grandes massas tumorais que invadem outros órgãos, aqui eu trouxe o exemplo de um caso que invadiu o fígado, realmente são casos muito difíceis tecnicamente pela via laparoscópica, o cirurgião fica cansado, é difícil manter a qualidade durante tantas horas cirúrgicas, e a cirurgia robótica também, eu acredito que se sobressai nessa situação. Era isso, eu estou à disposição para eventualmente perguntas e dúvidas. Muito obrigado. André, muito obrigado pela excelente apanhado a respeito de uma via de acesso tão moderna, né, para tratar um problema tão antigo, né? E eu queria aproveitar e convidar a doutora Daniela Pezzuti, que é a coordenadora do Grupo de Tumores Gastrointestinal do Américas Oncologia São Paulo, vai falar para a gente sobre a adenocarcinoma de pâncreas ressecável, cirurgia ou neoadjuvância. Obrigado, Daniela. Obrigado. Bom dia, gente, e obrigada de novo pelo convite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a adenocarcinoma de pâncreas ressecável, né? A gente faz cirurgia front ou a gente deve fazer tratamento neoadjuvante? Então, desculpa, só um minutinho aqui que ficou estranho aqui. Então, na verdade, quando a gente está falando de tratamento neoadjuvante, a gente está falando quando a gente fala de câncer de pâncreas, a gente está falando de 3 categorias diferentes, né? Aqueles pacientes que são totalmente ressecáveis logo de cara, aqueles pacientes que são borderline, ou seja, em que o tratamento neoadjuvante ele poderia melhorar a ressecabilidade, talvez acarretar numa ressecção R0, e aquele paciente que é irressecável logo de cara, em que você poderia tentar converter ele com tratamento neoadjuvante. E quantos são pacientes realmente ressecáveis ao diagnóstico? Então, a gente sabe que câncer de pâncreas, na verdade, só 20% vão ser realmente ressecáveis. Os outros 80%, na verdade, eles vão ter algum acometimento que vai tornar difícil a ressecção primária. Então, a gente está falando de um grupo muito seleto de pacientes. E quando a gente compara, como é que a gente tem que entender aí se a gente deve fazer cirurgia upfront ou neoadjuvância? Então, qual o benefício de você fazer um tratamento cirúrgico upfront? Então, é muito comum na prática clínica a gente ter que colocar stent biliar. Então, se você operasse de cara, esse paciente iria logo para uma cirurgia em que você não precisaria colocar prótese nem stent. Você não teria o risco desse paciente deteriorar durante o tratamento quimioterápico, então ele não perderia performance.
e aqueles pacientes que não são sensíveis à quimioterapia, você não perderia o timing da cirurgia. Esses são os principais argumentos pró fazer uma cirurgia upfront. E para que fazer um tratamento neoadjuvante? Então, iniciar logo o tratamento sistêmico, você garantir que esse paciente vai ter quimioterapia circulando logo de cara. O tratamento neoadjuvante ele pode melhorar a ressecabilidade, e você pode, além de tudo, determinar a biologia desse tumor. Então, se esse paciente progredir logo de cara com a quimioterapia, você evita que ele faça uma cirurgia desnecessária e fútil. Então, qual o problema da gente começar com o tratamento neoadjuvante? Muitas vezes é difícil de conseguir um diagnóstico para esses pacientes, né? A gente sabe que até 30% dos casos que fazem biópsia por ecoendoscopia, a gente não consegue nem material para histologia nem para citologia. Então, você não consegue fazer um diagnóstico. Isso pode, às vezes, atrasar ainda mais o tratamento neoadjuvante, porque a fonte pagadora não vai pagar. Então, o que está sendo agora uma alternativa é a gente tentar criar novos métodos para melhorar esse diagnóstico, né? E aí a biópsia líquida vai vir, mas ainda está um cenário muito preliminar para câncer de pâncreas. Então, qual o problema com o tratamento neoadjuvante? A gente sabe que até 25% dos pacientes eles vão progredir ao tratamento neoadjuvante. Então, enquanto você está fazendo quimioterapia neoadjuvante, eles vão progredir. E aí, como eu falei, a gente pode perder a janela para operar. Mas é aquela coisa de olhar o copo metade cheio, metade vazio. Você também pode argumentar que, na verdade, esse paciente que progrediu ao FOLFIRINOX, que é o seu tratamento adjuvante posterior, ele já ia mal de qualquer jeito. Então, você, na verdade, vai estar poupando ele de uma cirurgia fútil, né? Então, são duas maneiras de ver a mesma situação. E aí, quando a gente compara, que é meio unfair, né? Assim, quando a gente compara tratamento, pegar números de tratamento adjuvante e de tratamento neoadjuvante, o tratamento neoadjuvante sempre vai ser pior. Por quê? Porque quando você pega os tratamentos adjuvantes, que são aqueles pacientes que foram bem operados, eles se recuperaram bem do tratamento cirúrgico, e aí eles fizeram um novo restadiamento, e se eles não tinham progredido, aí sim eles eram randomizados para o tratamento adjuvante. Então, o que a gente vai ver é uma sobrevida grande para esses pacientes. Já nos estudos neoadjuvantes, entra todo mundo. Entra paciente micrometastático, entra paciente que depois vai operar e teve complicação cirúrgica. Então, se você comparar esses números, você não vai ter uma comparação adequada. E como é que a gente tem que entender o câncer de pâncreas no geral, né? Então, o câncer de pâncreas, na verdade, ele provavelmente já é uma doença micrometastática desde o início. Então, esse é um estudo em que patologistas avaliaram a porcentagem de micrometástase em tumores. Aqui, a gente vê aqui a curva. Então, aqui na barra de baixo é o tamanho. Então, um paciente com tumor de pâncreas de 2 centímetros, ele já tem 70% de chance de ter micrometástase. Ou seja, 2 centímetros é nada, né? Então, é aquele paciente que a gente tenderia a operar logo de cara, mas ele tem 70% de chance de ter célula tumoral circulante e ter micrometástase no microambiente tumoral. E aí, a gente deve não fazer neoadjuvância, a gente tem várias meta-análises, né? Essa é uma delas, que avaliou aí 938 pacientes que foram incluídos no tratamento neoadjuvante baseado em gemcitabina, numa era pré-FOLFIRINOX, e houve, sim, um incremento em sobrevida de 19 a 29 meses para quem fez neoadjuvância. Quando a gente separa os grupos, infelizmente, assim, esse foi um estudo que ele é mais positivo para quem tinha borderline, quem era classificado como borderline, né? Aqueles pacientes classificados como ressecáveis, houve uma diferença estatística, mas, houve uma diferença numérica, mas não estatisticamente significativa para a terapia neoadjuvante. Esse é um outro estudo, na verdade, de retrospectivo aí, que avaliou mais de 14.941 pacientes, que foram aí analisados retrospectivamente a fazer inserção upfront em terapia neoadjuvante. E aqui, na tabela, a gente vê que os pacientes que fizeram terapia neoadjuvante foram melhor do que aqueles pacientes que fizeram cirurgia upfront. E essa melhora, ela é comparável mesmo quando o paciente faz cirurgia upfront e tratamento adjuvante na sequência.
Então, quer dizer, o benefício não é só da quimio, o benefício é da neoadjuvância mesmo. Quando a gente olha todos os desfechos, principalmente a questão de linfonodos positivos, ressecção com margem livre, a gente tem um ganho para o tratamento neoadjuvante. E o que é mais importante é a gente não tem uma mortalidade aumentada porque você faz um tratamento neoadjuvante prévio. Então, sim, a neoadjuvância diminui o risco de alguém morrer. Então, a gente deve recomendar, tá? E tratamento adjuvante, esse é o estudo standard que a gente tem, né? Que então, depois que o paciente opera, você randomiza esses estudos randomizaram o paciente a fazer gemcitabina, que era o padrão, com o FOLFIRINOX, que se tornou o novo standard, que é o PRODIGE 24, e a gente vê uma diferença aí de sobrevida importante para quem fez FOLFIRINOX adjuvante e não gemcitabina, né? E aí a gente vê esse ganho de sobrevida, né, chegando a mais de 50 meses de sobrevida global, e provavelmente, de novo, esse número é uma extrapolação daquilo que eu falei, quer dizer, o paciente vem ressecado, faz exame de imagem, depois é randomizado para quimioterapia adjuvante, né? Então, você tem um número diferente do que se você vai fazer o tratamento neoadjuvante. Esse é um outro estudo que avalia uma outra combinação que a gente tem disponível, que é a nab-paclitaxel com gemcitabina versus gemcitabina no cenário adjuvante. E esse estudo, apesar de ser numericamente positivo para o grupo que usou a combinação nab-paclitaxel com gemcitabina, não houve diferença em sobrevida global, tá? Então, FOLFIRINOX é o standard de tratamento adjuvante que a gente tem. Aqui, né, é um tratamento combinado que a gente tem, meio parecido. Então, aqui é um outro estudo que avalia, de novo, se a gente deve fazer tratamento pré ou pós-cirurgia. Então, só para a gente ver, esse estudo não mostrou diferença em sobrevida, mas o esquema com Genzar é esquisito. Mas a gente vê aí uma porcentagem de ressecção R0 muito mais significativa para aqueles pacientes que fizeram um tratamento com radioquimioterapia perioperatória, com um discreto aumento de sobrevida aqui, mas que não foi estatisticamente significativo, tá? Esse é um outro estudo que avaliou aí qual que é o melhor esquema para ser feito neoadjuvante, se era FOLFIRINOX ou gemcitabina e paclitaxel, pré-cirurgia. A gente vê que não houve diferença entre os dois esquemas, mas a sobrevida e a sobrevida global foi equivalente, tá? Mas em um desses esquemas, na verdade, nesse estudo, o endpoint tinha que ser overall survival maior de 58% em 2 anos, e nenhum dos braços conseguiu atingir isso. E radioterapia, aqui é um estudo para avaliar a radioterapia adjuvante aí para pacientes com tumores borderline dessecável, e a gente tem vários aí, né? Não existe diferença em sobrevida global para quem faz radioterapia pré-operatória. Então, a gente deve usar isso em casos bem Dani, sumiu seu áudio. Tá bom, Dani, infelizmente você conseguiu dar seu recado, a gente não conseguiu ouvir seu último slide aí. Te agradeço muito, vamos ter muito comentar sobre isso depois, nos comentários. Em seguida, eu queria convidar o doutor Tiago Ichichi, que é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Samaritano de Higienópolis, vai falar sobre um tema muito interessante para a gente, que é a cirurgia robótica do reto. Quando e por quê? Tiago, seja bem-vindo. Sim, estamos vendo, sim. Perfeito. Então, boa tarde. Acho que queria agradecer primeiramente a comissão organizadora, ao Dr. Rogério Puga, pelo convite, para falar um pouquinho sobre um tema bem disputado. Sou cirurgião no aparelho digestivo Praça da Casa de São Paulo e hoje em dia faço praticamente cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. O tema encabido foi a cirurgia robótica no câncer de reto, quando e por quê? Né? O câncer de reto acho que é um grande desafio por ser não só tecnicamente difícil, mas pela cirurgia propriamente dita ser mutiladora, com umas consequências, podendo ter consequências
graves para o paciente, e o tratamento multidisciplinar é fundamental com o pessoal da oncologia clínica, da radioterapia, da fisioterapia pélvica, psicologia e com a gente da cirurgia. Demanda uma individualização com o preparo psicológico do paciente, porque representa uma verdadeira guerra para ele e para a família, né? Apesar de um pilar importante, a cirurgia isolada é considerada somente nos casos iniciais da doença. O tratamento cirúrgico, o princípio do tratamento cirúrgico é baseado na incisão total do mesorreto, dando fundamental importância para a margem circunferencial macroscópica e microscópica e importantíssima qualidade final da peça cirúrgica do espécimen retirado. Tem se discutido bastante ainda, hoje em dia, a linfadenectomia lateral ilíaca interna, que ainda não se comprovou como um procedimento padrão para todos os pacientes, devendo ser somente realizada nos casos selecionados. Tem um aumento da morbidade, inclusive com aumento de mortalidade. A cirurgia robótica surgiu como uma nova arma para melhor tratamento do câncer do reto, porque nos possibilita uma melhor visualização, nos possibilita uma visão tridimensional, a movimentação de ângulo de aproximação da doença, precisão de movimentos, a simulação da mão do cirurgião no robô é interessantíssima para esse tipo de procedimento, e além da redução e a estabilização de imagens e dos tremores. E além da melhor ergonomia de toda a equipe e da menor demanda física, como o André Roncon falou previamente. Os estudos não conseguiram ainda uma significância estatística para demonstrar a superioridade da cirurgia robótica, porém, avaliando os números isoladamente, a gente consegue ver que melhora o resultado do espécimen cirúrgico, melhora a margem de ressecção circunferencial, reduz o número de conversões para a cirurgia, reduz as complicações intra- e pós-operatórias, assim como diminui a taxa de complicações funcionais, né? Alguns estudos demonstram ainda, aí sim, com significância estatística, um maior tempo cirúrgico, porém com um menor tempo de redução da dieta e um menor tempo de internação, sem comprovar a diminuição de complicações pós-operatórias, fístulas, sangramento, conversão para cirurgia aberta, disfunções pélvicas e a qualidade de peça cirúrgica. Mais uma vez, destrinchando os estudos, a gente consegue ver que diminui a taxa de conversão, aumenta a positividade da nossa margem circunferencial, aumenta a nossa margem distal, e além de possibilita uma melhor ressecção completa macroscópica. Ainda diminuindo, como falei anteriormente, a parte da disfunção pélvica, que é uma complicação que o cirurgião coloretal tem uma grande preocupação para não ter. O estudo ROLAR, acho que foi um dos primeiros a tentar fazer essa comparação, um grande estudo. Eles conseguiram chegar no endpoint primário, que era a menor taxa de conversão, com uma margem circunferencial mais significativa, mais ampla, porém sem significância estatística. E, a partir daí, vários estudos começaram a serem realizados, a princípio, em centros únicos, com uma comparação diminuindo a conversão. Como o Roncon falou, acho que a cirurgia minimamente invasiva acaba tendo uma melhor taxa de recuperação, menor tempo de estadia hospitalar, menor taxa de sangramento, menos dor pós-operatória, e a conversão implica nesses riscos como se fosse uma cirurgia aberta. Então,
a tendência da robótica ser melhor que a laparoscopia começa a aparecer. Muitos estudos para tumores baixos demonstraram melhora da preservação esfincteriana, e com um aumento de número de casos sendo operados a cada ano, essa melhora da função sexual e esfincteriana também tem sido relatada. Esse último estudo publicado em 2022, recente, apesar de alguns pontos não terem uma significância estatística, conseguiu demonstrar margem de circunferência comprometida menor margem de circunferência comprometida, menos complicações pós-operatórias, ressecção macroscópica com uma maior taxa de sucesso, menor tempo de internação, menor taxa de conversão, menos perda sanguínea, com menos taxa de complicações intraoperatórias. Então, os estudos vêm mostrando que a gente consegue fazer uma cirurgia pelo menos tão boa quanto, porém com o avanço da técnica, com o avanço da tecnologia, com o maior treinamento dos cirurgiões, a gente tem melhorado a disfunção pélvica, a disfunção urinária e a disfunção sexual. E a grande crítica seria, então, o custo da cirurgia robótica, né? E comparando o custo da cirurgia robótica como somente o procedimento, com certeza ele sai mais caro. Mas vendo a cirurgia com benefícios no longo prazo, provavelmente esses custos vão se diluir no longo do tempo e a gente vai ter o real benefício. Então, a gente podendo ter uma tecnologia que nos garante uma melhor vascularização do tecido, a gente conseguindo definir melhor ponto de secção da alça intestinal para anastomose, a gente diminui assim nossa taxa de complicação. Apesar de faltarem grandes estudos com impacto relevante, os estudos têm demonstrado melhora dos resultados da cirurgia robótica no câncer comparado com a laparoscopia convencional e muito melhor do que a cirurgia aberta. Então, hoje em dia, a gente tem de evidências que a cirurgia no reto ultra baixo e no obeso tem sim benefício, mas o futuro da cirurgia do câncer do reto tende a ser via robótica quando disponível, principalmente com uma equipe capacitada e qualificada procedimento. A tendência da maior parte dos estudos é de benefício da cirurgia robótica versus a laparoscopia convencional, com menor taxa de conversão comprovada, tendência a menor tempo de recuperação e menor taxa de complicação. Acho que a tecnologia veio para ficar, deve ser cada vez mais presente, somente com a apresentação de novas plataformas. Muito obrigado e espero ter cumprido o tempo. Obrigado, Tiago. Excelente. Eu queria aproveitar para convidar todos os apresentadores para a nossa discussão agora e abrir para quem está nos assistindo para encaminhar perguntas. Nós temos um tempo de discussão ainda. Bom, Ana Paula, enquanto o pessoal está um pouquinho tímido, eu vou te perguntar o seguinte. O que te ajuda a definir no paciente com tumor de redução esofagástica? Você vai fazer o cross ou float? Você vai mais pela posição do tumor ou pelo PS do paciente? Você tenta combinar os dois. A gente sabe que o float tem uma maior dificuldade em complementar, então, ele já tem um PS pré-operatório ruim, você daria preferência nesse paciente, mesmo sendo Sievert 3, a fazer o cross para ele? Então, Armando, boa pergunta. Na verdade, PS é algo, performance status, né, comorbidade, todas essas informações sobre o paciente são essenciais no início, né, inclusive com uma importância muito grande e às vezes pouco lembrada pela gente da importância da equipe multidisciplinar, de ter o pessoal da parte nutricional junto, fisioterapia, trabalhando e preparando esse paciente, visto que a gente está pensando nesse paciente ir para a cirurgia depois, né? É muito ruim sempre que a gente tem um paciente com performance status ruim, né? Em relação ao Sievert 3, eu pensaria sempre em float. Dificilmente pensaria
num cross para esse paciente, tá? Ali a gente já está muito mais relacionado a uma característica de câncer gástrico do que de esôfago. Pensaria mesmo no cross para o S1, S2, e qualquer um dos dois vai ter um impacto para aquele paciente que tem um performance status ruim. Tolerar uma quimio-radioterapia também vai ser difícil para esse paciente. Então, o melhor é tentar reverter situações reversíveis pré-tratamento. Muito obrigado. Os outros apresentadores, quem fique à vontade, se quiser colocar alguma coisa. Né? Agora, André, a gastrectomia robótica é uma coisa que está começando agora, especialmente no nosso meio, mais comum no Japão, nos outros locais. Você acha que esse tempo maior que a gente tem na robótica não seria por causa do docking, do tempo de docking e pelo tipo de robô que a gente usa? Eu acho que a gente, com novos robôs chegando, a gente consiga diminuir esse tempo de diferença entre a cirurgia robótica e a laparoscópica e, consequentemente, diminuir o custo também? Olha, Armando, o tempo de docking, a gente realmente perde alguns minutinhos ali. Já tivemos casos que o docking entra em conflito com o Nathanson, que é o afastador que fica fixo na mesa, a gente tem que tirar e redocar. Mas o que a gente viu foi uma queda realmente significativa do tempo de docking. Então, ele tem variado de 5 a 15 minutos. Mas o tempo cirúrgico em si ele é maior porque nós não temos tato. Então, a gente precisa ir passo a passo, precisa ser uma cirurgia mais cadenciada, um movimento mais grosseiro pode arrebentar alguma coisa e ter uma complicação grave. E, normalmente, olhando a nossa casuística, uma gastrectomia subtotal D2, que dá para ser feita, num caso espetacularmente favorável, em 1h30, já demora 2h30 na laparoscopia, em relação à aberta, e 3 horas, 2h30, 3 horas no robô. Então, o que a gente tem visto é que realmente tem um acréscimo aí de tempo, e eu acredito que provavelmente os próximos robôs eles vão ser melhores, se você tem toda a razão. O XI, por exemplo, é um robô muito mais rápido e fácil de docar do que o SI. E eu acredito que nós vamos começar a ter algum retorno áptico. O videogame já tem, né? Os controles já têm um retorno áptico virtual, onde o controle treme, ele mexe, você sente uma resistência. E eu acredito que os próximos modelos de robô agora estão surgindo, né? O robô da Intuitive dominou o mundo, ele ficou por todo esse tempo sozinho. Então, agora nós estamos tendo novos robôs, chegou um novo recentemente no Brasil, ainda não tive a oportunidade de testar, mas eu acho que nós vamos caminhar para baratear o custo e ter um retorno mais de toque, até alguma sensibilidade que realmente vai encurtar o tempo cirúrgico. E eu acho que algumas das nossas barreiras maiores são justamente essas que você mencionou. Excelente, excelente. Armando, posso perguntar para o André uma dúvida? Claro, Tiago, à vontade. Isso mesmo, quero que você participe. Como que a gente está na parte da linfadenectomia, principalmente nos grandes conglomerados linfonodais, que às vezes o tumor de estômago nos apresenta, porque acho que o Oriente ele tinha uma reticência muito, muito grande de operar câncer gástrico avançado. Acho que o Ocidente que começou a ousar um pouquinho nessa área. E teve algum avanço nisso? Estamos conseguindo provar que é factível? Excelente, Tiago, concordo com você. Muito do conhecimento no câncer gástrico ele acabou vindo de realmente a gente substadiou o paciente, quando foi operar era mais avançado, o tumor era mais proximal, porque começou a laparoscopia no câncer gástrico com um câncer precoce e distal, que é uma cirurgia mais fácil, que a linfadenectomia não vai ser tão comprometida. E foi caminhando, e hoje em dia a gente acaba fazendo em todos os casos, claro que tem que ser um centro de referência, equipe treinada, que vai ter um resultado melhor. Em relação ao robô e mesmo a laparoscopia, a gente tem preferido nas grandes massas, nos book linfonodais, pedir para o paciente fazer adjuvância antes,
Então, para tentar reduzir isso, eventualmente um outro caso escape, a gente vai operar de novo, o doente foi substadiado ou no tempo, especialmente se for no SUS, muitas vezes o tempo entre a gente indicar a cirurgia e o paciente chegar demora mais do que a gente gostaria, então no Instituto do Câncer às vezes a gente tem essa demora a mais que a gente não vê na vida privada, e acaba em um outro caso sendo realmente de massas linfonodais. A linfadenectomia tem sido bem adequada, eu acho que casos complicados, como eu mencionei no final, eles são mais fáceis para o robô. Eu tenho casos que realmente nós acabamos terminando a cirurgia e percebendo que dificilmente aquele caso teria saído por laparoscopia, né? Porque a gente não tem a angulação, a tranquilidade de realmente estar sentado e conseguir a destreza para conseguir alguns casos mais avançados. Então, nós temos casos realmente de massas linfonodais, mas não é o ideal. O ideal realmente é fazer neoadjuvância. A linfadenectomia ela tem sido equivalente. No nosso estudo randomizado, nós tivemos o mesmo número de linfonodos que a cirurgia aberta, que a gente pode considerar ainda hoje o padrão ouro no mundo, e a maior parte dos casos são feitos realmente pela via aberta. E o nosso número de linfonodos, a média é similar tanto para aberta, quanto laparoscópica, quanto robótica. Mas eu acho que você destacou um ponto fundamental, a gente precisa treinar, a gente precisa estar seguro do que está fazendo, a gente precisa estar confortável. Eu acredito numa escadinha, a gente tem que estar confortável com a via aberta para ir para a laparoscopia e para a laparoscopia para ir para o robô, que não difere tanto assim da laparoscopia, a abordagem é a mesma, mas é um aprendizado do método e do equipamento. Então, hoje em dia, eu tenho segurança de falar que a linfadenectomia ela é similar. Bom, eu queria agradecer a todos pela adiantada hora. Infelizmente, a gente não vai poder fazer mais perguntas. Eu queria provocar a Dani e tirar mais dúvidas com o Tiago. Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos. E estaremos de volta às 14h15 com mais uma mesa bastante interessante para todos. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.